glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que bendición. Que bendición. Vamos a hacer las declaraciones proféticas. Todos de pie. Aleluia. Profetiza con fe. Mas nosotros vamos a hablar de fe también. Yo soy grandemente bendecido. Juntos. 1, 2, 3. Yo soy grandemente bendecido. Yo soy altamente bendecido. Yo soy profundamente amado. Puertas se abren delante de mí y yo entro por estas puertas. No. Yo soy grandemente bendecido. Yo soy altamente favorecido. Yo soy profundamente amado. Puertas se abren delante de mí y yo entro por esas puertas. ¡Qué bendición, qué alegría! Yo estoy muy contento. La verdad que yo estoy, como yo dije, yo no estoy muy contento. Yo no puedo contener de alegría, de felicidad. Mira, ano passado, quando eu estava aqui, eu disse, ano que vem, eu vou estar falando melhor. Amém. Então, eu contactei a maestra de espanhol. E eu disse, olha, eu vou estudar, porque ano que vem eu vou ir à Espanha e vou predicar. E Lucas vai vacações, não vai precisar me traduzir. Então, ok. Pero uma classe apenas. Só uma classe, porque minha agenda, como disse, minha agenda estava complicada. Pero uma classe já estou melhor que nenhuma classe. Amém, amém. Amém. Então, hoje já peço perdão para os espanhóis, colombianos, venezuelanos, que eu vou falar em portunhol. No sábado, eu vou precisar do Lucas porque é mais técnico. Que nós vamos falar de escatologia, é um assunto muito profundo, então necessita as palavras estar muito claras. Mas hoje vou tentar em espanhol. Amém. Deus bendiga a todos. Nos traigo o saludo de minha esposa, Rafaela Malaquias. Ela está acompanhando na live. Nós estamos muito contentos com tudo o que está passando hoje, nestes dias. E eu tenho muitas coisas para dizer, mas eu vou respeitar o tempo. Hasta domingo eu vou falar muitas coisas. Amém? Amém. Hoje quero falar sobre o propósito. E há muitas coisas quando nós falamos sobre propósito. Propósito habla de la origen de las cosas. Quando nós falamos do propósito de homem, habla de origen do porquê Deus criou o homem. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Moça. Baruch Shem Kevod Malchut Olam Bayit. Baruch Adonai HaMevorach, Leolam Bayit Melech Ne'eman. Toda Rabá Yeshua, Kol HaKavod Bechá Tichlal, Elohim de Israel. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por este tempo. Seja o teu nome glorificado. Que o espírito de revelação e sabedoria sejam plenos
em nosso entendimento, em nosso espírito, agora e para todos sempre e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Abre tu Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu vou ler em português. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aqui está o propósito do porquê Deus ha hecho el hombre, para dominar sobre toda a tierra. Pero antes del dominio tiene imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Vou precisar de você. Eu acho que eu estou muito nervoso. Eu estou tímido. E aí, se eu ficar muito preocupado com o espanhol, eu não consigo fluir. Então eu vou fluir. Oh, glória. Sí, sí. Ajuda-me tu. Gênesis 1:26 Génesis 1:26 fala do propósito porque Deus criou o homem. habla del propósito por qué Dios creó el hombre. E quando falamos de propósito, Y cuando hablamos de nós propósito, falamos de objetivo. hablamos de O objetivo. objetivo de Deus ter criado o homem El objetivo de Dios haber creado el hombre é para dominar sobre a terra. es para gobernar sobre la tierra. Mas antes do governo, Pero antes del gobierno tem imagem e semelhança. hay imagen y semejanza. Então é impossível dominar sobre a terra Pero es imposible dominar sobre la tierra sem andar ou caminhar sendo imagem conforme a semelhança sin dele. caminar y andar siendo semejanza de él. Então, Impossível. quando falamos de propósito de Deus, Cuando hablamos del propósito de Dios, o propósito de Deus é universal. el propósito de Dios es universal. O propósito de Deus para minha vida El propósito de Dios para mi é o vida mesmo para sua vida. es el mismo para tu vida. É o mesmo propósito. Es el mismo propósito. Dominar sobre a terra. Dominar sobre la tierra. Só que para dominar sobre a terra, Para dominar sobre la você tierra precisa ser imagem conforme a semelhança. necesita ser imagen conforme a la semejanza. Mas a questão é, Pero la cuestión es, como é ser a imagem e semelhança de ¿cómo Deus? es ser la imagen de Dios? As pessoas aí fora estão procurando o propósito divino. La gente ahí fuera están buscando el propósito divino. Eles querem saber qual é o propósito de Deus para minha vida. Él está buscando cuál es el propósito de Dios para mi Por vida. isso estão fazendo coisas e coisas e coisas, Por eso están haciendo cosas y cosas, mas não conseguem se encontrar em si mesmo. pero no consiguen encontrarse en sí mismo. Porque somente aquele que vive o propósito de Deus Porque solo aquellos que viven el propósito de Dios pode ser preenchido por Ele mesmo. pueden ser llenos de Él mismo. Não, ninguém é pleno em si mesmo Nadie es pleno en sí mismo se não estiver vivendo o propósito pelo qual ele foi criado. si no vive el propósito para el cual fue creado. E o propósito pelo qual Deus criou o homem El propósito por el cual Dios creó el hombre é para dominar sobre a terra. es para gobernar sobre la tierra. Só que para dominar sobre a terra Pero para dominar sobre la tierra tem que ser imagem conforme a semelhança. tiene que ser imagen conforme a la semejanza. Então, é isso que você precisa ter em mente em primeiro ponto. Es eso que tienes que tener en mente. El primer punto. E interessante que quando alguém
está vivendo um propósito. Interesante es cuando alguien está viviendo el propósito. O propósito não atinge só quem está vivendo. El propósito no solo afecta a quien está viviendo. O propósito atinge pessoas que estão ligadas a esse propósito. El propósito afecta a aquellos a cuales están ligados a ese propósito. Hoje eu estou fazendo o lançamento de 2 livros. Hoy estoy lanzando 2 libros. Mas para que isso se tornasse uma realidade, Para que eso se tornase una realidad, foi necessário Deus me conectar com pessoas que também estavam vivendo o propósito. fue necesario que Dios me conectase con personas que estuvieran viviendo ese propósito. 12 anos atrás, 12 años atrás, eu fui para Israel fui a Israel para estudar para estudiar. e eu, estudando hebraico, judaísmo. Estudiando hebraico, judaísmo. Um dia eu fui para o norte de Israel visitar um grande rabino. Fui un día al norte de Israel a estudiar un rabino. E esse rabino era também um profeta. Y ese rabí también era un profeta. E eu fui vestido como judeu, Yo fui disfarçado como judeu. yo fui como judío, disfrazado como judío. Ele não sabia que eu era cristão. Él no sabía que yo era cristiano. Mas quando eu sentei diante dele, Pero cuando yo me senté delante de o él, Espírito de Deus abriu os olhos el dele, Espíritu de Dios le abrió los ojos, tomou a boca dele tomó su boca e ele disse: "Você é cristão?" y él me dijo, tú eres Eu cristiano. comecei a tremer, fiquei com medo, Empecé a temblar, dando con miedo, porque dias atrás eu tinha sido expulso da porque sinagoga. días atrás había sido expulsado de la Eu estava sinagoga. estudando na sinagoga Estaba estudiando en la sinagoga e o rabino estava dando uma aula sobre matrimônio. y el rabino estaba dando una clase sobre matrimonio. E era uma aula tão poderosa Era una clase tan poderosa que eu, como pentecostal que sou, que de tan pentecostal que soy, eu não pude me conter. Eu no pude comecei a dizer: contenerme. "Glória a Deus!" Empecé a glorificar. Só que na sinagoga não tem glória a Deus. Pero en la sinagoga no hay gloria a Dios. Então o rabino percebeu que eu era cristão. Y el rabino vio que yo era cristiano. Ele viu que eu era um infiltrado. Y vio que yo estaba infiltrado ahí. E aí, toda uma situação, eles me expulsaram. Toda la situación me No expulsaron. meio do culto da sinagoga, eles me expulsaram. En medio del culto me expulsaron. E para um judeu ortodoxo, Y para un judío ortodoxo, eles começaram a me ofender. me empezaron a ofender. Mas a ofensa deles Pero la ofensa de ellos, é dizer assim: "Ó, você é um cristão. la ofensa de ellos es decir, tú eres Você é um cristiano. cristão." Tú eres cristiano. Um judeu Un judío chamar outro judeu de cristão llamar a otro judío de é o mais cristiano alto nível de ofensa. es el más alto, más bajo nivel de ofensa. É como um xingamento. Es como un insulto. Seu cristão, Tu cristiano, seu lugar não é aqui. tu sitio no es aquí. Seu lugar é na igreja. Tu sitio es en la Vai iglesia. embora daqui agora. Vete de aquí. Então, 2 homens maiores do que eu. Não precisa muita coisa para ser maior do que eu, né? Los hombres más altos. Não precisa muita coisa. Eles literalmente me jogaram para fora da sinagoga. Literalmente me tiraron afuera de la sinagoga. Então, dias depois, eu estava diante desse rabino. Pero días después estuve delante de ese rabino. E o rabino, pela revelação do Espírito, disse: Y "Você ese rabino por la revelación me dijo, você é cristão." tú eres cristiano. Por isso eu comecei a tremer. Por eso temblaba, Porque eu pensei: ele vai me expulsar aqui também. porque me pensé, me van a expulsar de aquí Eu también. disse, e aí ele percebeu que eu estava nervoso. Y percibió que yo estaba nervioso. Ele falou: "Fica tranquilo, porque eu não vou te expulsar daqui." Tranquilo que no te voy a expulsar de aquí. E eu disse: "Eu só quero ouvir palavras de Y sabedoria. yo dije, solamente quiero escuchar palabras de Eu sabiduría. vim porque eu preciso de uma palavra de Deus. Solo vine porque necesito una palabra de Preciso Dios. de uma palavra do céu. Necesito una palabra del cielo. Porque eu estou perdido nesse país. Porque estoy perdido en este país. Estou sozinho nesse país. Estoy solo en este Não país. conheço ninguém. No conozco a nadie. Já apanhei de árabe. Ya me pegaron los árabes. Já fui expulso da sinagoga. Ya fui expulsado de la Eu não sinagoga. estou a ponto de desistir. Ya estoy a punto de Eu desistir. preciso de uma palavra. Necesito una palabra. Ele olhou para mim e disse: "Eu estou vendo vários livros por sobre a sua Veo cabeça." varios libros sobre tu cabeza. E ele disse: "Eu vejo que o Espírito de Deus te capacitou Y yo veo que el Espíritu de Dios te capacitó para falar de coisas complexas para pessoas simples." para hablar de cosas complejas para personas simples. Aleluia. Só que você falar isso para mim 12 anos atrás Para é algo decir- impossível. Decirme eso a 12 años atrás parecía ser imposible. Como você... Ele disse livros no plural. Dijo libros en plural. Como que eu vou lançar livros? Como que eu vou escrever livros? ¿Cómo voy a lanzar y escribir libros? Eu não estou escrevendo nem meu nome direito. No estoy ni escribiendo mi nombre bien.
Mas ele disse: eu vejo muitos livros. Pero él dijo, yo veo muchos libros. E a sua escrita vai alcançar muitos Y lugares. tu escrita va a llegar a muchos lugares. Porque você vai falar de coisas difíceis para pessoas simples. Porque tú vas a hablar cosas difíciles para personas simples. Foi aí que eu saí de lá com uma convicção: Fue ahí que salí de allí con una convicción. eu vou ser escritor. Yo voy a ser escritor. Escrever livros Escribir libros fazia parte do propósito de Deus na minha vida. hacía parte del propósito de Dios para mi vida. Então eu saí de lá sabendo disso. Salí de allí sabiendo de eso. Só que outra pessoa também ficou sabendo. Y la otra persona también se enteró. O diabo. El diablo. Meu Deus. E aí o diabo, sabendo Ahí el diablo, sabiendo do que Deus poderia fazer através da minha vida, de lo que Dios podría hacer a través de mi vida, começou a atacar tudo que envolvia escrita na minha vida. empezó a atacar todo lo que sería escrita en mi vida. Porque quando falamos de batalha Cuando espiritual, hablamos de batalla espiritual, é isso que acontece. es eso lo que sucede. O diabo vai atacar as esferas da tua El vida diablo va a atacar la centralidad de tu vida, que envolvem o cumprimento do chamado de Deus na que sua vida. envuelve el cumplimiento de la palabra del Señor sobre tu vida. Então quem foi chamado para curar Quien fue llamado para sanar será profundamente ferido. será profundamente herido. Quem foi chamado para amar Quien fue llamado para amar será profundamente decepcionado. será profundamente decepcionado. Aqueles a quem Deus vai levantar para ser liderança, Aquellos que Dios levantará para ser líder, Judas também vai estar aí no meio. Judas estarán entre ellos. Não existe nenhum grande líder No existe ningún gran líder que não tenha passado pelo teste do Judas. que no haya pasado por el test de Judas. Meu Deus. Meu Pai. Santo. Então, quando falamos de desmistificar o propósito, Cuando hablamos de desmistificar el propósito, simplificar o propósito, simplificar el propósito, fica claro que queda claro que as minhas maiores dores mis mayores dolores estão conectadas com o propósito de Deus na minha vida. están conectados al propósito de Dios para mi vida. O que tem te ferido nos últimos ¿Qué anos? tiene herido en los últimos años? Quais têm sido as suas maiores dores até aqui? ¿Cuáles han sido tus mayores dolores hasta aquí? Acredite, as tuas feridas estão conectadas no teu propósito. Crea que tus heridas están conectadas a tu propósito. Eu estou conseguindo entender nessa noite. ¿Cuándo se entiende en esta noche? ¿Cuándo se está entendiendo? Então, descobrir o propósito não é complexo. Entonces descubrir el propósito es un complejo. Descobrir No es complexo, difícil. complejo, no es difícil. Não é um bicho de 7 cabeças. No es un bicho de 7 cabezas. É simples, Es simple. porque Deus é simples. Porque Dios es Ele simple. é poderoso, Es poderoso, mas é simples. pero es simple. Posso conseguir entender? ¿Cuánto consiguen entender? É como sábado nós vamos falar de escatologia. Sábado vamos a hablar de escatología. Muitos cristãos consideram o livro de Apocalipse complexo, difícil. Muchos cristianos consideran el libro de Apocalipsis difícil, Mas Apocalipse vem do grego revelação. pero Apocalipsis viene del griego que significa revelación. Então, se é revelação, Si es revelación, a ideia é que não seja difícil, la idea es que no sea difícil, porque ele vai revelar. porque Él va a revelar. Então, o diabo começa a lançar setas na sua El mente, diablo empieza a lanzar saetas en tu mente fazendo com que você não leia Apocalipse. para que tú no leas Apocalipsis. Você pode fazer devocional, Puede hacer devocional, pode ler muitos livros, puede leer muchos libros, mas eu te garanto, todos vocês aqui, pero te garantizo a todos que están aquí, o livro que você menos leu em todos esses anos de cristão el libro que tú menos leíste de tiempo de cristiano foi Apocalipse. fue Apocalipsis. Porque alguém falou que é difícil, Porque alguien te dijo que es difícil, mas o livro se chama Revelação de pero el Jesus libro Cristo. significa revelación de Jesucristo. Coloca, por favor, Apocalipse 1. Pon Apocalipsis 1:1. Olha a primeira frase que está. Olha como começa Apocalipse. Mira cómo empieza Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. Aleluia. É a revelação, é a revelação. Es la revelación. Não é para dificultar, No es para não dificultar, é para tapar os teus olhos, no es para tapar tus vistas, não era para fazer algo difícil. no es para hacer algo difícil. Mas o livro já começa dizendo, é a revelação de Jesus Pero Cristo. el libro ya empieza diciendo que es la revelación
Então, o Jesucristo. coração deste livro, Es el corazón de este o libro. tema central do livro, El tema central de este é te libro revelar o Cristo es glorificado. revelar al Cristo que está ahí. Então, o propósito, El propósito, ele nos revela Él nos revela o porquê nós estamos aqui. el por qué estamos aquí. Então, precisamos fazer perguntas, porque perguntas são mais importantes que as respostas. Necesitamos hacer preguntas porque las preguntas son más importantes que la respuesta. Um dia, Un día, um discípulo perguntou para o rabino. un discípulo preguntó a un rabino, Ao ouvir o rabino dizendo, perguntas são mais importantes que as al respostas. oír que las preguntas son más importantes que las respuestas, E o discípulo perguntou, por quê? el discípulo le preguntó por qué. E o rabino respondeu, Y el rabino le contestó, porque as perguntas, elas Porque- são as respostas. porque las preguntas son las respuestas. Então precisamos nos fazer perguntas. Porque necesitamos hacer preguntas. E a pergunta que fica é, La pregunta se queda es, por que estamos aqui? ¿por qué estamos aquí? Por que fazemos o que fazemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por que cultuamos? ¿Por qué cultuamos? Por que louvamos? ¿Por qué alabamos? Por que a gente tem que ler Bíblia? ¿Por qué tenemos que leer la Por Biblia? que a gente tem que orar? ¿Por qué tenemos que orar? Por que temos que congregar? ¿Por qué tenemos que congregar? Precisamos fazer essas perguntas. Necesitamos hacer esa pregunta. Porque de acordo com o apóstolo Paulo, Porque de acuerdo con el apóstol Pablo, Romanos 12, Romanos 12, diz que o culto ele é racional. dice que el culto es O racional. culto não é emocional. El culto no es O emocional. culto é racional. El culto es racional. E quando eu entendo que o culto é racional, Cuando yo entiendo que el culto es eu racional, preciso pensar. yo necesito pensar. Porque crer também é pensar. Porque creer también es pensar. Então, de 12 anos pra cá, De 12 años hacia acá, eu comecei a me perguntar: me empecé a preguntarme, por que eu tenho tanta dificuldade para ler um livro? ¿por qué tengo tanta dificultad para leer un libro? Por que, quando Deus falou pelo rabino que eu ia escrever livro, por que é tão difícil sentar para escrever um livro? Porque cuando escuché esa palabra del rabino, ¿por qué ahora es tan difícil para empezar a escribir ese Porque é libro? muito caro escrever livro. Porque es tan caro escribir libros. Publicar livro, tudo é muito caro. Todo es muy caro, publicar es caro. Está tudo fora da minha realidade. Todo está fuera de mi realidad. Então, eu vivendo o propósito de Deus, Entonces yo viviendo el propósito de sendo Dios, imagem conforme a sua semelhança, siendo imagen conforme a su semejanza, caminhando sobre o chamado, caminando sobre una llamada, Deus foi me conectando com pessoas. Dios me fue conectando con personas. Então, nesses anos, eu fui estudando, En estos años fui estudiando, caminhando debaixo da palavra profética, caminando bajo una palabra profética, até que cheguei aqui. hasta que llegué aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Eu não sei se todos sabem, Yo no sé que si todos saben, mas quando eu vim aqui o ano passado, cuando yo vine el año o pasado, objetivo central não era vir aqui, el objetivo central no era estar aquí, porque eu fui para uma conferência em porque yo fui a una conferencia en Barcelona. Barcelona. Era uma conferência de judeus messiânicos. Era una conferencia de judíos mesiánicos. E pastores haviam sido convidados para falar sobre festas bíblicas. Y pastores fueron invitados para hablar sobre fiestas bíblicas. E eu fui um desses pastores que fui convidado para falar sobre festas Y yo bíblicas. fui uno de los pastores que fui invitado para hablar de las fiestas. Mas nesta agenda de Barcelona, En esa agenda de Barcelona, Deus me conectou com uma agenda dele. y me conectó con una agenda suya. Eu tinha uma agenda pessoal para Barcelona, Yo tenía una agenda personal para Barcelona, mas Deus tinha uma agenda para Málaga. pero Dios tenía una agenda. Você consegue entender? ¿Cuántos se consigue entender? Consegue entender mesmo? ¿Consigue entender de verdad? Deus tem algo muito poderoso aqui. Dios tenía algo muy poderoso aquí, Muito poderoso para fazer na sua vida. muy poderoso para hacer en tu vida. Mas o mais importante não é o que Deus pode fazer na sua vida, No, lo que no es muy importante lo que Dios puede hacer en tu vida, mas principalmente é através da sua vida. es a través de tu vida. Aleluya. Ah, Deus. Oh, gloria. Estando aqui o ano passado, Estando aquí el año pasado, ministrando o coração de vocês, ministrando en sus corazones, então Deus me conectou com a Angélica. Dios me conectó con Angélica. Um dia no final do culto, ela Un falou día, comigo al final del culto, habló conmigo e ela me falou da editora y ella me habló de su editora e ela disse: vamos publicar os seus livros em espanhol. y me dijo, vamos a publicar tus libros en español. Eu disse: mas eu só tenho um, Pero yo solo tengo uno, porque o ano passado eu publiquei um livro no Brasil. porque el año pasado publicó un libro en Brasil. Ela disse: vamos traduzir para o espanhol Vamos a traducir para el español e vamos publicar
publicar os novos a partir de então. Y vamos a publicar los nuevos entonces a partir de ahora. Ou seja, eu vivendo o meu propósito, Entonces, Deus me yo conectou viviendo com mi pessoas propósito, Dios me conectó como personas. para que tudo aquilo que faz parte do propósito de Deus na minha vida Todo lo que hace parte del propósito de mi vida se cumprisse. se cumpliese. Consegue entender? ¿Consigues entender? Aleluya. Se você não vive o propósito de Deus, Si tú no vives el propósito de Dios, dificilmente Deus vai te conectar com pessoas difícilmente te conectará con personas. que essas pessoas serão usadas por Ele, Y esas personas serán usadas por Él para que o propósito de Deus se cumpra na sua para vida. que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Então agora esses livros Ahora esos libros vai alcançar muitas pessoas irán a alcanzar muchas personas nas nações. en las naciones. Ou seja, quem vive o propósito de O Deus sea, quien vive el propósito de Dios não atinge só a minha vida que vive, no solo lleva en mi vida que vivo, mas alcança muitas pessoas pero alcanza a muchas na personas nação e nas nações. en la nación y en las naciones. Então você não pode menosprezar aquilo que Deus colocou na sua vida. Entonces no menosprecies lo que Dios puso en tu vida. Você não pode tornar comum aquilo que Deus fez extraordinário. No transforme común aquello que es extraordinario. E acredite, tudo que Deus escreveu Creia. a teu respeito Todo lo que Dios escribió a tu respeto é extraordinário. es extraordinario. Mas o diabo está fazendo você pensar que é comum, Pero el diablo te hace pensar que es común, que não vai fazer diferença que alguma. no hace diferencia alguna. Mas acredite, Pero crea, quando você estiver vivendo o propósito, cuando tú estés viviendo el propósito, Deus vai fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Dios hará cosas extraordinarias a través de tu vida. Amém, amém. Amén, amén. Amém, amém. Amén, amén. Essa é só a introdução. Agora que vai começar a pregação. Ahora solo la introducción, ahora vamos a empezar a predicar. Agora você já tem a resposta bíblica. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Ahora tú tienes respuesta bíblica. ¿Cuál es tu propósito de Dios? Qual é o propósito de Deus para a tua vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Dominar sobre a terra. Dominar sobre la tierra. Porque dominar sobre a terra Dominar sobre la tierra está intimamente ligado a reinar sobre a terra. está totalmente ligado a gobernar sobre la tierra. No milênio, En el milenio, quando os vencedores estarão governando sobre a terra. cuando los vencedores estarán gobernando sobre la tierra, Vou falar mais sobre isso no sábado. voy a hablar más sobre eso en el sábado. Porque se você estiver vivendo o cristianismo normal e comum, Si tú estuvieras viviendo el cristianismo normal y común, que não está afetando ninguém, que no está afectando a nadie, então você não está vivendo o verdadeiro evangelho. entonces tú no estás viviendo el verdadero evangelio. Porque o verdadeiro evangelho, Porque el verdadero ele evangelio, te transforma. Él te E transforma transforma outras pessoas que estão ao seu y también redor. transforma a la persona que está a tu lado. É impossível alguém que esteja vivendo da Es vida imposible que alguien esté o viviendo de mí verdadeiro el evangelho verdadero e não evangelio esteja vivendo uma transformação pessoal, y que no esté viviendo una e que transformación não esteja personal, atingindo outras que pessoas. no sea llevada a otras personas. Aleluya. Então, vamos com calma. Gênesis 1:26. Vamos con calma, Génesis 1:26. Porque o livro Desmistificando o Propósito, por enquanto não está traduzido para o espanhol ainda. De mientras no está traducido para el español. De mientras. Mas você que lê português, Pero que tú que lees portugués, pode adquirir hoje. puedes adquirir hoy. E para você que só lê em espanhol, vai ter que aguardar um pouquinho. Y tú que solo lees en español, puedes aguardar un poco. Irmãos, foi tudo muito rápido. Fue todo muy rápido, no estáis entendiendo. Foi na velocidade de Deus. Fue la velocidad de Dios, A graça de Deus envolvida. la gracia de Dios envuelta. E também quero agradecer todas as pessoas envolvidas, desde a pastora, dos pastores, Quiero dar gracias a Dios por la e as pastora, outras por los pessoas que pastores fazem parte da Lara, equipe, las personas que hacen parte del equipo, as pessoas que participaram de tudo isso. las personas que participaron de todo esto. A minha oração é que o Espírito de Deus Mi oración es que el Espíritu de Dios possa te conduzir para que você esteja sempre no lugar te certo e na hora conduzca certa. para que esté en el lugar correcto a la hora correcta. Hoje eu tenho até as 11. Hoy tengo hasta las 11. Amén. Vamos lá, então vamos acelerar. Se o propósito de Deus é fazer com que eu domine sobre a terra, Si el propósito de Dios es que yo gobierne sobre la tierra,
Eu preciso me perguntar então, como eu vou fazer isso? Yo necesito preguntarme cómo he de hacer eso. Então, dominar sobre a terra Dominar sobre la tierra é o que eu tenho que fazer. es ¿qué es lo que tengo que hacer? Ser imagem conforme a semelhança Ser imagen conforme a la é semejanza como eu vou fazer. es cómo voy a hacer. Você consegue entender? ¿Consigues entender? Porque saber o que você tem que fazer nem sempre é tudo que você precisa. Saber lo que tienes que hacer ni siempre es lo que tú Então necesitas. você precisa entender como fazer isso. Pero necesitas entender cómo debes hacer eso. Porque quando você descobre como fazer e faz, Como descubre cómo hacer y lo hace, você vai viver os frutos. tú vas a vivir los frutos. Então é como uma pirâmide. Es como una pirámide. A base La base é o propósito. es el propósito. É o que eu tenho que fazer. Es lo que tengo que hacer. Acima é o chamado. Arriba es la llamada. É como eu vou fazer. Es cómo voy a hacer. E na ponta da Y pirâmide en la punta de la pirámide, são os frutos. esos son los E os frutos. frutos são a recompensa Y de los quem vive frutos chamado. son la recompensa de quien vive el llamado. Aleluya. É simples. Es simple. O diabo que tentou confundir sua cabeça. El diablo que intentó confundir tu mente. Mas as escrituras mostram que é algo muito simples. Las escrituras nos enseñan que es algo muy simple. Agora, como na prática? Como é isso na prática? Como Ser é isso na imagem prática? conforme a semelhança. ¿Cómo es eso en la práctica en imagen y semejanza? Quando eu olho para o espelho, eu vejo a minha imagem sendo refletida. Cuando yo miro al espejo, yo veo mi imagen se refleja. Então, ser imagem fala de expressão. Ser imagen habla de expresión. Semelhança fala de representação. Semejanza habla de representación. Então, quando Deus fez o homem a imagem conforme a sua semelhança, Cuando Dios creó el hombre con a su imagen y semejanza, Deus o fez para que o homem o expressasse Deus- e o representasse sobre a terra. Dios lo hizo para representar sobre la tierra. E por que isso? Por causa de Salmo 115, 16. Abra lá. Salmo 115. Expresar y representar. Sí, ahora sí. É porque eu já tinha esquecido o que eu tinha falado. Salmo 115, 16. Salmo 115, 16 dice: Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Olha isso. Deus deu a terra para os filhos. Dios dio la tierra para los hijos. Então o que acontece sobre a terra agora Lo que sucede sobre la tierra ahora não é responsabilidade de Deus. no es responsabilidad de Dios, É sua es responsabilidade. tu responsabilidad. As coisas acontecem na terra. Las cosas suceden en la tierra E as pessoas ficam questionando, cadê Deus? y las personas, lo que sucede en la tierra, se preguntan: ¿dónde está Dios? Alguém pergunta, Deus não está vendo a fome na La África? gente pregunta: ¿no está bien? Dios no está viendo el hambre en África. Alguém pergunta, Deus não está vendo as doenças que estão aí no mundo? Dios no está viendo las enfermedades que están en el As mundo. pessoas perguntam, Deus não está vendo a maldade das pessoas? Dios no está viendo la maldad de la gente. Deus está vendo tudo. Dios está viendo todo, Mas Ele não vai fazer nada. pero Él no va a hacer nada. Porque a responsabilidade do que acontece na terra não é dele. Porque la responsabilidad de lo que sucede en la tierra no es de Él, É sua. es tuya, É nossa. es nuestra, Da igreja. de la iglesia. Meu Deus. E aqui agora as coisas começam a clarear. Aquí empieza ahora a esclarecer. Não é que Deus não se importa. No es que Dios nos importa, É que de acordo com o texto es que bíblico, de acuerdo con el texto Ele bíblico, entregou a terra aos filhos dos homens. Él entregó la tierra a los hijos de los hombres. Porque pode ter certeza, o que acontece no céu é responsabilidade dele. Porque lo que puede tener una convicción, lo que sucede en los cielos, la responsabilidad es suya. Por isso que você não vai ver no céu Por eso no vas a ver en los cielos nenhum anjo com crise de ansiedade. un ángel con crisis de ansiedad. Você não vai ver nenhum anjo passando necessidade. No vas a ver ningún ángel con necesidad. Porque o que acontece no céu é responsabilidade de Deus. Porque lo que sucede en el cielo es responsabilidad de Dios. Mas ele disse, a terra ele deu aos filhos dos homens. Pero la tierra dio a los hijos de los hombres. E é por esta razão que Es por esta razón que Jesús, na oração do Pai Nosso, en la oración del Padre Nuestro, ele disse, venha o teu Él reino. dice: venga tu reino. Você precisa entender que a ideia Necesitamos cristã, entender que la idea a La ideia idea bíblica, cristiana bíblica não é que você vá para o céu, no es que tú vayas al cielo, mas que o céu venha para a terra. pero que el cielo descienda a la tierra. Por isso o Apocalipse diz que há um novo céu, uma nova terra. Por eso en Apocalipsis nos dice que hay un nuevo cielo, una nueva tierra. E
que a Nova Jerusalém desce. que la nueva Jerusalén Não desciende. está dizendo que a gente vai para No está Jerusalém, diciendo que vamos a mas que a Nova Jerusalén. Jerusalém desce do Pero céu. está diciendo que baja a la tierra. Por isso Jesus disse: venha o teu reino. Por eso Jesús nos dice, venga tu reino. Agora olha que interessante. Mira lo que interesante. Ele mesmo disse: Él mismo dice, venha o teu reino venga tu reino. e seja feita a tua vontade na terra, Y sea hecha tu voluntad en la tierra, assim como é feita no céu. como también es hecha en el cielo. Pera aí, então, Espera, quando Jesus diz para que a sua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu, cuando Jesús dice que su voluntad es hecha en la tierra conforme en el cielo, então Jesus já está explicando que nem tudo que acontece na terra entonces Jesús está explicando que ni todo que sucede en la tierra é a vontade de Deus. es la responsabilidad de Dios. Ah, aconteceu alguma tragédia. Sucedió una tragedia, Alguém vai dizer: é da vontade de Deus. alguien va a decir es de la voluntad de Dios. Será? ¿Será? ¿Tú crees? Aconteceu alguma tragédia. Sucedió una tragedia. Alguém pode dizer: Deus sabe de todas as coisas. Alguien puede decir Dios sabe de todas las cosas. Mas o fato de Deus saber Pero el factor de que Dios sabe não significa que Ele concorda. no significa que Él Não concuerda con significa eso. que é a vontade dele. No significa que sea su voluntad. Então, às vezes, você está passando uma provação A profunda. veces estamos pasando por una aprobación Talvez profunda. você está passando uma necessidade A veces profunda. está pasando por una necesidad profunda. Você está passando problemas no teu Está casamento, pasando por problemas en tu nas suas matrimonio, finanças, en tus nas finanzas, suas en emoções, tus emociones, no seu corpo físico. en tu cuerpo físico. E alguém está dizendo: Deus sabe. Y la gente diciendo Dios sabe. Mas o fato de Deus saber não significa que Ele aprova. Pero lo que Dios sabe no significa que Él aprueba. Deus não tem prazer no teu Dios sofrimento. no tiene placer en tu Deus não tem sufrimiento. prazer no seu sofrimento. Dios no tiene gozo en tu Deus não tem sufrimiento. prazer no seu sofrimento. Dios no tiene gozo en tu sufrimiento. Eu sou pai de 2 Yo filhos. soy padre de 2 hijos. O meu filho mais velho, Benjamin, Mi hijo más viejo, Benjamin, ele quebrou o dedo. rompió el dedo Brincando, né? jugando. No dia da ceia do Senhor, El día de la cena del Señor, no culto da ceia, ele resolve quebrar o el dedo. culto de la cena soluciona romper el dedo. É aquela coisa, né? Filho do pastor. El hijo del pastor. Na hora que eu vou começar a ceia do Senhor, Ahora que voy a empezar la cena del Señor, eu ouço um grito escucho un e grito um choro. y un llanto. Eu falei: conheço esse grito e esse choro. Reconozco ese grito y ese llanto. Ai, meu Deus. Ay, Dios. Então ele vem correndo, Viene corriendo, me abraça. abraza. Aí eu olho o que está acontecendo. Yo miro lo que sucede. Eu vi que o dedo dele começou a inchar. Vi que su dedo se hinchaba. Eu não tive prazer naquilo. No tuve gozo en aquello. O meu filho chorando, Mi hijo llorando, tendo dor, teniendo dolores, não tive prazer algum no nisso. tuve gozo ninguno en eso. Mas Jesus disse que eu sou mau. Pero Jesús dice que soy malo, Soy pecador. soy pecador. Eu que sou mau e pecador não tenho prazer de Yo que ver o soy malo y sofrimento do meu filho. pecador, no tengo gozo de ver el llanto de mi hijo. Por que vamos dizer que Deus tem prazer em ver o sofrimento nosso? ¿Por qué vamos a decir que Dios tiene gozo de ver nuestro Deus não sufrimiento? tem prazer no teu sofrimento. Dios no tiene gozo en tu sufrimiento. Deus não tem prazer no teu Dios sofrimento. no tiene gozo en tu Então eu sufrimiento. preciso questionar. Yo necesito cuestionar. Será que o que eu estou vivendo é a vontade de Deus? ¿Será lo que estoy viviendo es la voluntad de Dios? Meu Deus. Oh, santo. Aleluia. Pastor, como saber se o que eu estou vivendo é ou não a vontade de Deus? ¿Cómo saber si lo que estoy viviendo es la voluntad de Dios? Simples. Simples. A vontade dele é boa, La voluntad de Él es buena, agradável e perfeita. agradable y perfecta. Qualquer coisa que eu esteja vivendo que não esteja enquadrado nisso, Cualquier cosa que esté viviendo y no está relacionado a esto, não é a vontade de Deus. no es la voluntad de Dios. O propósito divino é simples. El propósito de Dios es simple. O complicado é viver o propósito. El complicado es vivir el Agora, por propósito. que é complicado viver o propósito? ¿Por qué es complicado vivir el propósito? Pela falta de conhecimento. Por la falta de conocimiento. Porque com a falta do Por conhecimento, la falta de eu conocimiento, passo a acreditar que o que eu estou vivendo yo paso a creer lo que estoy viviendo é a vontade de Deus. es la voluntad de Dios. Mesmo que não seja. Mismo que no sea. Mas eu creio que é a vontade de Pero Deus. yo creo que es la voluntad de Dios.
A Bíblia diz em Provérbios La Biblia nos dice en Proverbios 23:7, 23:7, como imagina o homem em sua alma, como imaginas el hombre su alma, assim ele é. así él es. Então você passa anos sofrendo Pasa años sufriendo na sua vida matrimonial. en tu vida matrimonial. E você começa a crer que, essa é a vontade de Deus para a minha Y vida. tú pasas a pensar que esa es la voluntad de Dios para tu vida. Então até a volta de Jesus você vai viver um problema. no seu Hasta marido. la vuelta de Jesucristo tú vas a vivir ese problema. Você passa anos tendo problema nas suas finanças. Tú pasas años viviendo problemas en tus finanzas. E aí você acaba acreditando Acabas creyendo que essas privações financeiras, esas privaciones essas financieras, lutas financeiras, esas luchas financieras, essa é a vontade de Deus para mim. esa es la voluntad de Dios para mí. Então até a volta de Jesus, Hasta la vuelta de Jesús você vai viver problema nas suas vas a finanças. vivir problemas en tus Às finanzas. vezes você é acometido com alguma enfermidade. Aquí tú tienes una enfermedad. Aí alguém pode dizer para você, Ahí alguien puede decirte para ti, essa é a vontade de Deus para você. esa es la voluntad de Dios para ti. Porque Deus quer te ensinar algo. Es que Dios te quiere enseñar algo. Por isso Deus colocou essa doença Por sobre eso você. Dios puso esa enfermedad sobre ti. Deus colocou essa doença em você Dios puso esa enfermedad sobre ti porque Ele quer te ensinar algo. porque te quiere enseñar algo. Mas deixa eu te falar, Déjame decirte algo. essa fala é do diabo. Ese hablar es del diablo. Porque Deus, para te ensinar alguma coisa, Para Dios enseñarte algo, Ele não precisa te colocar doença nenhuma. Él no necesita darte enfermedad ninguna. Aleluia. Aprenda algo, Deus não está carente da tua atenção. Aprendas algo. Dios no está carente de tu atención. Deus é autossuficiente. Dios es autosuficiente. Então por que Deus criou o homem? ¿Por qué Dios creó el hombre? Sabendo que ele ia pecar. Por sabiendo que él iba a pecar. Essa pergunta foi feita a um grande sábio do passado. Esa pregunta fue hecha por un gran sabio del pasado. E a resposta que ele descobriu foi: Y la respuesta que él descubrió fue: Deus criou o homem Dios creó el hombre porque ele ama histórias. porque él ama historias. Qual a história que você está escrevendo para ele? ¿Cuál es la historia que tú estás escribiendo para él? Qual história será contada a teu respeito no tribunal de ¿Cuál Cristo? será tu historia contada en el tribunal de Cristo? Não estou conseguindo entender. ¿Cuántos consigues entender? Então, imagem fala de expressão, Entonces, imagen habla de expresión, semelhança fala de representação. semejanza habla de representación. Um exemplo prático Un ejemplo práctico é quando estamos na rodovia, es cuando estamos en la autovía viajando. viajando. Imagine que você está viajando de carro, Imagínate que está viajando de coche. indo de... Onde? Coche, coche, carro. Ele é diferente. É que assim eu vou aprendendo. Então hoje, como eu estou muito nervoso, aí amanhã eu vou tentar no português. Mañana voy a intentar hablar lo que estoy intentando hacer aquí. Hoje estávamos no coche, né? Coche. Então você está viajando de carro Estás viajando en coche e aparece um homem, y aparece un hombre vestido normal, vestido normal no meio da rodovia, no meio da pista, en medio de la autopista, fazendo assim para você. haciendo así para ti. Um homem comum, Un hombre normal, común, no meio da pista, en medio de la autovía, fazendo assim para você encostar. haciéndote así para que tú aparques. Você vai parar? ¿Tú vas a parar? Bom, no Brasil, En Brasil, se for ainda no Rio de Janeiro, si es en Río de Janeiro, nego passa por cima. algunos pasan por encima. Mas e se este homem Pero si ese hombre estiver fardado de Polícia Federal, está con su ropa de policía, fazendo assim, haciendo así, o que você vai fazer? ¿tú qué vas a hacer? Mas você não conhece ele? Pero tú no conoces él, Você não sabe o nome tú dele? no sabes su nombre, Você não sabe se ele é crente ou não é tú no crente? sabes si es cristiano o no es Você cristiano, não sabe se ele lê Bíblia? tú no sabes si él lee la Biblia, Você não sabe se ele é do bem ou do mal? tú no sabes si es del bien o del mal, Mas sabe por que você para? pero ¿sabes por qué paras? Porque ele representa o Estado. Porque él representa el Estado, Por causa da farda, porque por su fardamiento, por causa da roupa. por su ropa, E a Bíblia diz que nós fomos revestidos de Cristo. y la Biblia nos dice que fuimos revestidos de Cristo. Você tem uma farda espiritual. Tú tienes una ropa espiritual, Você tem uma vestimenta tú espiritual. tienes una vestimenta espiritual. Oh, glória! E pelo que você veste, Y por lo que tú viste,
Denuncia quem você representa. Denuncia lo que tú representas. Oh, glória. Aleluia. Denuncia. Aí alguns cristãos vão dizer, não, Deus não está interessado no que eu visto, Deus se interessa pelo meu Algunos decían, coração. Dios no está interesado en lo que viste, está interesado en mi corazón. Aham. Ajá. Vai nessa. Va. Porque a tua vestimenta denuncia quem você representa. Pero tu vestimenta denuncia lo que, quién representa. Meu Deus. Se eu chego aqui com um jaleco branco, Si yo llego aquí con un chaleco blanco, usando máscara, utilizando mascarilla, você vai imaginar que eu represento alguém da área da saúde. va a imaginar que yo represento algo de la salud. Talvez não vai ter certeza, No va a tener la convicción, mas você vai saber que eu estou envolvido na área da saúde. pero va a saber que estoy relacionado a la salud Por aquilo que eu estou vestindo. por lo que estoy vistiendo. Então, representar a Deus Representar a Dios sobre a terra sobre la tierra diz respeito habla respecto ao que você está vestido. sobre lo que estás vistiendo. E a Bíblia diz que eu e você estamos vestidos de Cristo. La Biblia nos dice que tú y yo estamos vestidos de Cristo. Mas se você não crê nessa verdade, Pero si tú no crees en esa verdad, é como se você estivesse andando nu no mundo es como espiritual. tú estuvieras desnudo en el mundo espiritual. É como no livro de Atos. Es como en el libro de los Hechos. Os filhos de Seva, Los hijos de Seba, que era o sumo sacerdote, que era el sumo sacerdote, estava querendo expulsar um demônio. estaba intentando expulsar los demonios. E esses filhos de Seva Y ese espíritu, los hijos de Seba, estavam dizendo, eu te expulso do estaban demônio. diciendo: yo te expulso No nome de Jesus que Paulo prega. en nombre de Jesús que Pablo predica. Então o demônio disse, Entonces el demonio dijo: eu conheço Jesus, yo conozco a Jesús, bem sei quem é Paulo. pero yo sé quién es Pablo. Mas e vocês, quem são? ¿Y tú quién eres? Porque Ustedes. no mundo espiritual, En el mundo espiritual, eles estavam nus diante do en el mundo demônio. espiritual estaban desnudos delante de ellos. Não tinha vestes No espirituais. tenían las vestiduras Não espirituales. estavam vestidos de Cristo. No estaban vestidos de Estão Cristo. vivendo propósito. No estaban viviendo el Diz propósito. respeito ao que estou vestindo. Dice al respecto de lo que estoy vistiendo. Mas eu estou falando agora de algo externo. Pero yo no estoy hablando del Eu estou falando estereotipo. do Cristo que habita em Yo mim. estoy hablando de Cristo que habita en mí. Meu Deus. Mas se você não crê nessa verdade, Pero si tú no crees en esa verdad, se você não tem essa informação, si no crees en esa información, diante de uma batalha espiritual, delante de una batalla você espiritual, vai ficar chamando o pastor para tú vas a expulsar o estar demônio. invitando a un pastor para expulsar demonios. Porque você vai olhar para você Porque tú te vas a mirar e não vai entender que você está vestido de y Cristo. no vas a entender que está vestido de Cristo. Você sempre vai ficar dependendo de outros Siempre vas a depender de otros para resolver os seus problemas para solucionar espirituais. tus problemas espirituales. Meu Deus. Assim é. Quem está entendendo? Diga. ¿Quién está entendiendo? Diga amén. Manda fogo. Se você tivesse lido o livro, você ia conseguir pregar. Olha só. Uma vez que eu entendo que eu expresso a Cristo e represento a Cristo, Una vez que yo entiendo que expreso a Cristo y represento a Cristo, agora eu preciso ir para a prática. ahora necesito a la práctica. Como eu vou expressá-lo? Cuando yo voy a expresarlo, Como? Como eu vou ¿cómo expressá-lo? voy a expresarlo? Como eu vou representá-lo? ¿Cómo voy a representarlo? Vivendo o chamado. Viviendo la llamada. Efésios capítulo de número 5. Efesios Perdão, capítulo quatro. 5, 4:11. 4:11. Por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Olha que poderoso isso. Mira qué poderoso es eso. 5 classes de pessoas. 5 clases de personas, 5 funções 5 funciones dentro do corpo de Cristo. dentro del cuerpo de Cristo. Vamos continuar lendo. A
fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Então o objetivo dos 5 ministérios Entonces el objetivo de los 5 é ministerios fazer com que a igreja seja perfeita, es para hacer que la iglesia sea perfecta, aperfeiçoar os santos. a perfeccionar a los santos. Só que para quê? ¿Pero para qué? Para a obra do ministério. Para la obra del ministerio. Então o texto bíblico está explicando: Entonces el texto bíblico nos está diciendo, se temos uma igreja si tenemos una iglesia em que os santos não estão fazendo a obra do que ministério, los santos no están haciendo la obra del ministerio, é porque os 5 ministérios porque los 5 ministerios não estão sendo funcionais na no igreja. están siendo funcionales en la Então o iglesia. texto está me mostrando Entonces el texto nos está que enseñando uma igreja que saudável, una iglesia uma saludable, igreja madura, una iglesia madura, precisa ter os 5 ministérios. necesita tener los 5 ministerios. Porque os 5 ministérios Porque los 5 ministerios vão aperfeiçoar van a a perfeccionar igreja para a obra do la ministério. iglesia para la obra del ministerio. Não existe ninguém que não tenha função dentro do corpo. No existe nadie que no tenga función en el cuerpo. Não pense você que você só vê a igreja, senta na cadeira, ouve uma palavra e vai embora e nada mais. No creas que tú vienes aquí, sienta y estás escuchando la palabra y nada más. No pienses O eso. Espírito de Deus quer algo mais de El você. Espíritu de Dios quiere algo más de ti. Você precisa ser Tú aperfeiçoado, necesitas perfeccionar. mas é a função dos 5 ministérios fazer. Esa es la función de los 5 ministerios en hacerlo. Então, aqui mesmo, Entonces aquí mismo tem apóstolos. hay apóstoles. Ainda que você não saiba, Aunque tú no sepas, mas o fato de você não saber pero el factor de que tú no sepas não significa que não tenha. no significa que no haya. Eu estou dizendo, Pero estoy diciendo à luz das Escrituras, lo que las escrituras que no nosso meio está en nuestro tem medio. apóstolos, Hay profeta apóstoles, na casa, hay profetas, tem evangelistas, hay tem evangelistas, pastores, hay pastores, mestres. hay maestros. Então você precisa olhar para si mesmo Entonces necesitas mirar para ti mismo e se perguntar: y preguntarte qual das 5 funções cuál de las 5 Deus funciones te chamou? Dios te llamó. Aleluia. Oh, glória. Ah, meu tempo já está acabando. Aleluia. 20 minutinhos, mais 20 minutinhos. Amém. 20 minutinhos. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Y maestros. Qual desses chamados você foi chamado? ¿Cuál de estas llamadas fuiste llamado? Qual desses ministérios ¿Cuál de esos Deus ministerios confiou a você? Dios te confió en ti? Agora, olha isso. Mira, Se você não tem ideia, si tú no tienes idea, aí o problema. hay un problema. Porque Cristãos que não estão vivendo o chamado, cristianos que no están viviendo el llamado, o problema maior el problema mayor, No es. el mayor problema não é que os cristãos não estão vivendo o chamado, no es que los cristianos no estén viviendo el llamado, é que a terra está sofrendo. es que la tierra está sufriendo, Pessoas estão sofrendo, personas están sufriendo, porque alguns aqui não estão vivendo o chamado. porque algunos aquí no están viviendo el llamado. Pessoas estão chorando, Personas están llorando porque você ainda não se posicionou para viver o chamado. porque tú no te posicionaste para vivir el llamado. Essa é a importância de você descobrir qual o seu chamado. Esa es la importancia de que tú descubras cuál es tu llamado. Porque se você não se move no Porque chamado, si tú no te mueves en el llamado, a igreja não é edificada, la iglesia no es edificada. os santos não são aperfeiçoados, Los santos no son perfeccionados. porque os santos só são Porque aperfeiçoados los santos solo son perfeccionados através dos 5 a ministérios. través de los 5 ministerios. Então você precisa descobrir ainda nesta noite Entonces tú necesitas descubrir todavía en esta noche qual é a função que Deus chamou. cuál es la función que Dios te llamó. Não existe cristão obsoleto, No existe cristiano flojo. não existe cristão que não tenha função No no existe corpo. cristiano que no tenga función en esta noche. Aleluia. Meu Deus. Versículo
iglesia. Oh, gloria. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Olha só. Então, ter unidade genuína Habiendo unidad genuina para chegarmos no pleno conhecimento do Filho de Deus, para llegar al conocimiento, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, é necessário os 5 ministérios. es necesario los 5 ministerios. Então, os 5 ministérios não são títulos, Entonces los 5 ministerios no son títulos, são funções dentro do corpo, son funciones dentro del cuerpo para que todo o corpo para que todo el cuerpo chegue ao pleno conhecimento de Deus llegue al pleno conocimiento e ao conhecimento do Filho de Deus. al conocimiento del Hijo de Dios. Então, dos caminhos para conhecer o Filho de Deus Uno de los caminos para conocer al Hijo de Dios, é estar envolvido nos 5 él ministérios, está envuelto a los 5 porque ministerios. os 5 ministérios é o corpo de Cristo. El 5 ministerios es el cuerpo de Quando eu me Cristo. movo no corpo, Mientras yo me muevo eu en el conheço cuerpo, o cabeça do corpo, yo conozco la cabeza del cuerpo, que é Cristo Jesus. que es Cristo Jesús. Aleluya. Então, olha a importância dos 5 ministérios. ¿Cuál es la importancia de los 5 ministerios? Mas, infelizmente, Pero infelizmente, desde a igreja primitiva, desde la iglesia primitiva, o diabo colocou na mente dos cristãos el diablo puso en la mente de los cristianos que era necessário somente a função pastoral. que era necesario solo la función pastoral. Por isso nós vemos pastores desistindo do Por eso ministério. vemos que pastores fracasando en el Por isso nós estamos ministerio. vendo pastores caindo no Por ministério. eso que vemos pastores cayendo en Porque el estão ministerio. sobrecarregados. Porque están sobrecargados. Pastores sofrendo de burnout. Pastores sufriendo Burnout. burnout. Síndrome de la llamada. Nem sabia que existia isso. Eu já ouvi pastores, Eu escuché o pastor dizendo que quando ele ia fazer visitas, que el pastor diciendo que cuando iba a hacer visitas, quando ele entrava no carro, ligava o carro, cuando encendía el ele coche, começava a tremer, empezaba a temblar, começava a suar empezaba a sudar, e começava a chorar, empezaba a llorar, porque ele tinha que sair de casa para ir visitar porque él pessoas. tenía que salir de su casa para visitar E ele personas, ia ouvir mais problemas porque tenía que escuchar más e problemas, teria que resolver esses problemas, tenía que solucionar problemas. porque é assim que a igreja colocou esse pastor, Es así porque por eso que la iglesia puso a ese como pastor Superman. como Superman. Así es. O fato de estarmos aqui à frente El factor de estarnos aquí adelante não nos faz perfeitos, no nos hace perfectos, não nos faz melhores. no nos hace mejores. Muito cuidado Mucho cuidado quando você começa a colocar pastores numa posição que Deus nunca colocou. cuando empieza a poner pastores en una situación que Dios nunca lo puso. Porque assim você vai começar a cobrar deles Si no, tú vas a empezar a cobrar de ellos, algo que Deus nunca nem cobrou deles. de algo que Dios nunca cobró de ellos. Então os homens estão cobrando dos pastores Los hombres están cobrando de los que pastores, nem mesmo Jesus está cobrando. ni mismo Jesús está cobrando. Agora, por que estamos vendo pastores cansados e sobrecarregados? Porque estamos viendo pastores cansados y sobrecargados. Porque nós estamos vendo apóstolos que não eram para estar exercendo a função de pastor. Porque estamos viendo apóstoles que no eran para estar ejerciendo la función de Nós estamos pastores. vendo profetas exercendo a função que não era de pastor. Estamos viendo a profetas viviendo que no era para ser Nós pastores. estamos vendo evangelistas no altar Estamos teniendo evangelistas en el altar, sendo pastor, siendo pastor, exercendo função de pastor, ejerciendo función de pastor. mas ele é evangelista. Pero él es evangelista. Meu Deus. Nem todo mundo vai estar aqui na frente com o microfone. Ni todos estarán aquí delante con el micrófono. Aliás, tudo isso só está acontecendo Mira, todo esto está sucediendo principalmente com pessoas que não estão aqui com o microfone. principalmente para las personas que no estaban con el micrófono. Culto, quando você chega na sua casa aqui no culto do propósito, El culto, cuando tú llegas a tu casa, el culto del propósito, quando você vem da sua casa para o culto de cuando tú domingo, vienes de tu casa al culto de domingo, tudo está funcionando. todo está funcionando. Mas tem pessoas Pero hay que personas estão envolvidas que están envueltas fazendo que tudo isso funcione. haciendo que todo esto E funcione. talvez você não sabe nem o nome dela. Y tú a lo mejor no sabes ni cómo se llama. Talvez você nunca nem agradeceu A lo mejor tú ni agradeciste a pessoa que fez o café, a la persona que hizo el café, a pessoa que limpou tudo aqui o a la salão, persona que limpió todo el as salón, pessoas que organizaram a cadeira. la persona que organizó las sillas. Talvez seja necessário
por detrás das cortinas. empezar a agradecer a las personas que están detrás de la Para cortina. agradecer as pessoas que não são vistas. Para las personas que están. Meu Deus. Eu falo lá na minha igreja. Yo hablo en mi iglesia. Quando alguém vem me agradecer porque o culto foi uma bênção, Cuando ven a agradecerme porque el culto fue una bendición, eu falo assim: agradece o Néder, agradece os obreiros, agradece os que organizam as cadeiras, agradece a las personas que organizaron las sillas, agradece a irmã que fez o café, agradece a la hermana del café, agradeça o pessoal do louvor, agradece a las personas de la alabanza. porque eu fui só uma peça, Yo solo fui una pieza, uma pequena ferramenta una pequeña herramienta dentro de todo o funcionamento. dentro de todo Mas funcionamiento. o fato de eu estar aqui na frente Yo solo de estar aquí delante me faz acreditar que tudo acontece por minha me causa. hace creer que toda causa por mi causa. A minha parte é menor, Mi parte es la más pequeña. porque se não tiver um operador de som, Porque si no hay alguien ahí que está allá atrás se en não el tiver sonido, equipe de louvor, si no hay equipo de se alabanza, não tiver limpeza, si no hay limpieza, organização, si no hay a organización, pregação não acontece. la prédica no sucede. Assim é, pastor. Quantos estão conseguindo entender? ¿Cuántos están entendiendo? E a pergunta é: La pregunta es, qual a função que Deus te chamou para dentro do corpo? ¿cuál es la función que Dios te llamó para dentro del cuerpo? Porque de acordo com o texto bíblico, De acuerdo con el texto nós bíblico, temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quem é você? ¿quién eres tú? Aí vem a pergunta de 1 milhão de almas. Aquí viene la pregunta de 1 millón de almas. E aqui eu vou encerrar. Y aquí encierro. Como descobrir o meu chamado? ¿Cómo descubrir mi llamado? Em julho eu volto e... En julio. Ia matar o povo. Quantos querem descobrir o chamado? ¿Cuántos quieren descubrir su llamado? Por causa do tempo eu vou resumir. Por culpa del tiempo voy a resumir. Só existe um caminho prático Solo existe un camino práctico e bíblico para descobrir o seu y chamado. bíblico para descubrir tu llamado. Que é como? Que es como Servindo. sirviendo, sirviendo, haciendo, practicando. Aleluya. Eu tenho uma prima, Josi. Yo tengo una prima. A Josi, se você olhar para ela, Yo se puede tú mirarla, solo de mirarla. ela é esposa, ela é mãe. Ella es madre, es Ela esposa, vê ela fazendo comida, haciendo la segurando o comida, neném no colo, aguantando el niño, como todas as esposas e mães. como todas las esposas y madres. Você vai olhar para ela e vai dizer, ela é uma mulher comum. Ella es una mujer común. E ela se veste como uma mulher comum. Ella se viste como una mujer común. Ela conversa com as pessoas como uma mulher comum. Habla con las personas normales. Você vai... Não tem nada aparente No hay nada que aparentemente você possa olhar para a Josi e dizer assim, mirar para ella y decir como ela é excepcional. cómo es excepcional. Então, aparentemente ela é uma mulher comum. Entonces aparentemente es común Até o momento que você coloca ela na pista de corrida. hasta el momento que pongas en la pista de correr. Ela é maratonista. Ella es maratonista. Ela é uma mulher comum. Ella es una mujer común Até o momento que ela vai fazer aquilo que ela nasceu para fazer. hasta que vaya a hacer aquello que ella nació para hacer. Qualquer pessoa aqui nesta igreja Cualquier persona aquí dentro de esta que iglesia for competir com ela 100 metros de que va a corrida, competir con ella 100 metros de carrera, ela vai fazer qualquer um de nós comer poeira. ella va a hacer cualquier uno de nosotros comer polvo. Ela viajou mais de 15 países Ella ya viajó más de 15 países competindo compitiendo como maratonista. maratona, atletismo. É atletismo, essa é a palavra. Atletismo. Obrigado, pastor. Ou seja, quando alguém olha para você,
considera você uma pessoa comum, normal. Cuando las personas te miren, consideran una persona común, normal. Até o momento que você faz aquilo que você nasceu para Hasta el fazer. momento que tú hagas lo que naciste para hacer. Porque quando você começa a fazer o que você nasceu para fazer, A partir del momento que tú empiezas a hacer que naciste para hacer, isso te torna extraordinário. eso te transforma en extraordinario. Mas como a minha prima descobriu que ela seria uma atletista? Como mi prima descubrió que era Excepcional. atlética profesional, Correndo. corriendo. No Brasil, eu não sei aqui. En Brasil, no sé aquí. A gente brinca muito de pega-pega. Aquí pilla-pilla, juega mucho de pilla-pilla. Aquí también. Eu brinco muito com os meus filhos Yo juego mucho con mis hijos de pega-pega. de pilla-pilla. Quando nós éramos crianças, Cuando éramos os niños, amigos, os primos, cuando eran amigos, primos, ia brincar de pega-pega. íbamos a jugar de pilla-pilla. Nenhum menino conseguia pegar minha prima. Nadie conseguía pillar la prima. Ninguém conseguia alcançar ela. Nadie conseguía alcanzarla. Ela era muito rápida. Ella era muy rápida. Alguém olhou e disse: Alguien la miró y dijo, ela tem talento. ella tiene talento. Então, quando você estiver servindo, fazendo algo no corpo de Cuando Cristo, tú estés sirviendo, haciendo algo en el cuerpo de Cristo, Deus vai usar alguém Dios va a utilizar a e alguien vai dizer assim: ó, tem talento para isso. y va a decir, hay talento para eso. Tem profeta na casa. Hay profeta dentro de la Tem casa. evangelista. Hay evangelista. Tem mestre. Hay maestro. Hay pastor. Aleluya. Então, não queira descobrir o seu chamado estando parado. No quieras descubrir tu llamado estando parado. Porque Deus é o Deus de movimento. Dios está dando movimiento. Deus é um Deus de movimento. Dios es un Dios de movimiento. Agora eu vou terminar de verdade. Ahora voy a terminar de verdad. Porque antes de Deus criar todas as coisas, Porque antes que Dios crease todas las cosas, Ele estava em movimento. Él estaba en movimiento. Só havia o Pai, Filho e Espírito. Solo estaba Padre, Hijo y el Espíritu. E eles estavam em um movimento. Y Él estaba en movimiento. E nesse movimento En ese movimiento é conhecido pelos pais da igreja es conocido para los padres de la iglesia. uma palavra grega que se diz pericorese. Es una palabra griega que dice perigonese. E pericorese Y perigonese é um movimento circular es un movimiento circular. em que o pai se envolve com o filho com o espírito. Es cuando el Padre se envuelve con el Hijo con el Espíritu. É como a figura do átomo. Es como la figura del átomo. A figura do átomo La figura del átomo nada mais é representar o que Deus estava fazendo antes da criação. nada más es representatividad de aquello que Dios estaba haciendo en la creación. Deus estava em movimento Dios estaba en movimiento até que Ele gerou eu e você. hasta que produjo tú y yo. Porque a Bíblia diz que nós fomos gerados dentro dele. La Biblia nos dice que fuimos engendrados dentro de Él E Ele nos escolheu nele y nos eligió en Él antes da fundação do mundo. antes de la fundación del mundo. Então a Bíblia nos ensina La Biblia nos enseña que estar em movimento no que corpo está en movimiento en el cuerpo gera algo, genera algo, revela algo. produce algo, revela algo. Então só posso descobrir o meu chamado Pero solo puedo conocer mi se eu llamado estiver em movimento. si yo estoy en movimiento. Não queira descobrir o seu chamado estando parado. No quieras descubrir tu llamado estando parado. Aleluia! Aleluia. Amanhã na reunião dos voluntários eu vou falar Mañana en la reunión de los voluntarios voy a hablar pouco mais profundo sobre isso. más profundo sobre esto. Porque como eu vou falar para voluntários, Como voy a hablar para eu voluntarios, vou falar para um time de liderança. voy a hablar con un equipo de lideranza. Então a conversa é mais séria, La conversación va a ser seria, a conversa é mais dura, la conversación va a ser dura, mas em amor. pero en amor. Mas eu vou te falar o que talvez alguém não teria coragem de te Pero falar. te voy a decir algo que mucha gente no tenía carácter para decirlo. Se você vier amanhã, Si tú vengas mañana, esteja preparado para ouvir verdades. esté preparado para escuchar verdades. E nem sempre verdades de Deus Ni siempre es verdades de Dios. são gostosas de ouvir. Ni siempre las verdades de Dios son buenas para escuchar. Porque o confronto Porque el confronto te amadurece. te amadurece. Isso é para fazer com que você deixe de ser um cristão Para dejar de ser un cristiano Nutella.
Nutella. Niño. Imaturo. Uma das formas mais claras de saber se você Una de las formas más claras, porque é uma criança espiritual, tú eres un niño espiritual, é como você reage es como tú reaccionas a uma correção a pastoral. una corrección pastoral. A maneira que você reage à correção pastoral La manera que tú reaccionas a la corrección pastoral revela se você é adulto espiritual ou apenas uma criança. revela que si tú eres adulto espiritual o solamente un Se um niño. pastor tem que ficar dando voltas para te falar alguma coisa, Si el pastor tiene que dar muchas vueltas para decirte algo, é porque você já é criança. es que tú todavía eres el niño. Em pouco tempo eu te expliquei Em o pouco que é o tempo. propósito, En poco tiempo te expliqué lo que es el propósito, como viver o propósito, cómo vivir el propósito, como descobrir o chamado. cómo descubrir el llamado. Agora vai lá e faz. Ahora ve y hace. Ela fala, como? ¿Cómo? Servindo. Sirviendo, haciendo, sirviendo. Tem grupos pequenos aqui na Hay igreja? grupos pequeños de la iglesia. Aqui é célula também ou não? Chama outro nome. Os pequenos foram de célula. É. Estamos formando dois. Ah. Posso falar então? ¿Puedo hablar entonces? Não existe tradução para esta frase. No existe traducción para esta frase. Mira, 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 mira. Os pequenos grupos Los pequeños grupos que são a igreja nas casas que son las iglesias en las casas é uma das, se não for a ferramenta mais poderosa de Deus si no es la herramienta más poderosa de Dios para descobrir o chamado. para descubrir el llamado. E eu escrevi sobre isso, que é o último capítulo do livro. Y yo escribí eso, es el último capítulo del libro. Porque nos grupos pequenos, En los grupos pequeños a gente consegue identificar quem tem chamado de mestre, conseguimos identificar quién tiene llamado quem de tem maestro, chamado de de evangelista, evangelista, quem é o chamado apostólico. quién es el apóstol. Deus abençoe a todos até Que amanhã. Dios te bendiga. Hasta mañana.